bom com vocês? E olha lá nós aqui de volta. Primeira coisa, nosso recadinho aí, não deixe de se inscrever aqui no canal Enem por Matheus Prado, que tem sempre muitas novidades, muitas questões legais para te ajudar aí a estudar nesse ano difícil que é o ano da prova do Enem, certo? Vamos trabalhar aqui uma questão que é sobre a competência número 8, que trabalha a diversidade linguística em linguagens, códigos e suas tecnologias. Essa questão, ela fala assim, que o exercício ele me dá dois textos diferentes, né? E ele fala assim, comparando os dois textos, o texto 1 e o texto 2 que eles trazem, né? Esses textos eles trabalham as questões das variedades da língua portuguesa no mundo e no Brasil. Então o texto 1 ele fala assim, que acompanhando os navegadores, os viajantes, os colonizadores, comerciantes, né? Em todas as suas incríveis viagens pelo mundo, a partir do século XV, né? O português se transformou numa língua de império, né? Uma língua imperial, uma língua viva, uma língua rica, uma língua grande, porque ela teve uma grande dominação no mundo. Aí ele fala assim, nesse processo, o português ele entrou em contato, né, forçado por muitas vezes, né, porque muitas vezes não é que ele queria entrar em contato, mas acaba se misturando com outras línguas, né, com as mais diversas línguas, passando por processos de transformação, né, e variação na língua. Assim, contar a história do português no Brasil é mergulhar numa história colonial e de país independente, já que as línguas são mecanismos dos povos que as utilizam. Nesse cenário, há muitos aspectos das estruturas linguísticas que não só expressam a diferença entre Portugal e Brasil, como também definem no Brasil a questão do regionalismo, a questão das diferenças sociais e tudo mais. O segundo texto ele vai explicar um termo técnico na língua portuguesa que é o barbarismo. Ele fala assim que barbarismo é um vício que se comete na escritura, que cada uma das partes das construções ou na pronunciação. Ele fala assim, o que é barbarismo? É quando eu falo uma palavra, né, eu não sei como que é a grafia dessa palavra, mas por falar direto essa palavra, eu vou lá e reproduzo da maneira que eu falo. Então, por exemplo, eu vou lá e escrevo sobrancelha. Sobrancelha tá errado, são barbarismo. Por quê? Porque sobrancelha é como eu costumo falar, mas o correto é sobrancelha, né? Mas eu não sabia como escrevia, porque eu falo sobrancelha e escrevo sobrancelha. Então ele explica essa questão do barbarismo nesse textinho número 2. Aí ele fala assim, os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variações e mudanças decorridos nesse contato. Então, quando o português entrou em contato com outras línguas, é óbvio que este sofreu mudanças, né, decorridas disso. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barro, do texto 2, que é um linguista, né, em relação ao uso social da linguagem, revela que a atitude crítica do autor quanto à gramática que as nações a serviço de Portugal possuíam e ao mesmo tempo de benevolência quanto ao conhecimento de povos que os povos tinham de sua língua, ou seja, tem nada a ver. Ele não fala em momento algum que os povos não tinham total conhecimento de sua língua, ele não fala nesse segundo trecho, né? Ele simplesmente explica o que é barbarismo, ele fala um pouquinho, né, que fala dos gregos, dos romanos, de onde vem a palavra barbarismo, que vem dos bárbaros, né, de barbárie, de barbaridade. Mas em momento algum ele fala que esse erro é causado porque ninguém valorizou sua língua. Tem nada a ver. Letra B. Atitude preconceituosa relativa a vícios culturais das nações sob domínio português, dado o interesse dos falantes dessas línguas em copiar a língua do império. E eu já posso parar por aqui, né? Por quê? Porque, por exemplo, o índio, quando ele teve contato com a língua portuguesa, em momento algum ele mostra ter inveja da língua portuguesa. Ele simplesmente foi invadido, né? Sua terra foi invadida, trouxe-se uma nova língua para cá e essa língua foi disseminada. Não tem nada a ver com questão de todo mundo querendo falar a língua do império. Não, já podemos parar por aqui nessa alternativa. Letra C. O desejo de conservar em Portugal as estruturas da variante padrão da língua grega em oposição às consideradas bárbaras, em vista da necessidade da preservação do padrão de correção dessa língua épica. Ninguém está falando de corrigir a língua, o texto 2, né, que é o texto que está inspirando a questão, ele simplesmente explica o que é barbarismo, mas não está falando que a gente tem que ficar corrigindo barbarismo, tem nada a ver com isso. Letra D.
adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Ou seja, pode ser essa alternativa, porque eu não nego a ideia de que o português pertence sim a outros povos, tanto porque o português que nós falamos aqui no Brasil nem é um português que era para existir, porque se fosse ver por uma questão histórica, nós nem deveríamos falar, por exemplo, língua portuguesa, nós deveríamos, sei lá, falar tupi ou outras linguagens indígenas, certo? E letra E. Atitude crítica que se estende à própria língua portuguesa por se tratar de sistema que não disporia de elementos necessários para a plena inserção sociocultural de falantes não nativos do português. Nossa, é até confusa demais. Ela fala assim, né, que a questão é uma atitude crítica, que todas as pessoas têm que conhecer a língua e que é errado você simplesmente reproduzir aquilo que você escutou. Eu acho melhor você reproduzir aquilo que você escutou do que não reproduzir nada, né? Então podemos eliminar também essa alternativa, ficando a correta a alternativa D, tudo bem? D de dinossauro, né? De diversidade linguística que deve ser respeitada, certo? Muito tranquilo? Quer saber mais? Quer acompanhar o nosso material? Entra aí, www.guienem.org.br, né? Tem acesso aí ao nosso material, espero que ajude vocês nesse ano da questão interpretativa que o Enem sempre traz pra gente. Muitos textos, muitas imagens, muitas coisas a serem interpretadas. Espero que esse material aí ajude você. Até a próxima, um beijo!